Sejam muito bem-vindos ao Arquivo W. Eu sou o Rafael e hoje nós vamos conversar sobre um caso que aconteceu no século XII, mais precisamente no vilarejo de Woolpit, em Suffolk, na Inglaterra, que é o caso das Crianças Verdes de Woolpit. Nessa época e nesse local, duas crianças de aparência verde foram encontradas na saída de um dos fossos da região por moradores que faziam a colheita de suas plantações. As crianças verdes, que eram ali uma garota e um garoto, não falavam nenhuma palavra do idioma inglês e se comunicavam por meio de uma linguagem completamente desconhecida pelos moradores de Woolpit. A dupla foi levada para a casa de Richard de Calne, um dos moradores da região, que se responsabilizou por cuidar deles. A lenda diz que, por vários dias, as crianças se recusaram a comer todos os tipos de alimento. Só aceitaram refeições quando lhes ofereceram feijões. A história ainda conta que depois de um tempo eles acabaram perdendo a coloração verde de suas peles. O menino acabou adoecendo e morrendo logo após o seu batizado, e a garota sobreviveu e cresceu. Eventualmente também foi dito que ela aprendeu a falar inglês, e foi só então que ela conseguiu contar de onde ela veio. E é aqui que mora um dos principais mistérios dessa lenda, porque ela contou para os seus guardiões que ela e seu irmão viviam em um mundo sem luz do sol, com pouca luminosidade, e eles não faziam a menor ideia de como eles foram parar na região de Woolpit. Diferentes interpretações para a história foram dadas ao longo dos anos. Há quem acredite que eles viviam em um mundo subterrâneo, numa espécie ali de terra oca, ou então vindo de tribos que se refugiaram embaixo da terra. Também há quem diga que eles vieram de um universo paralelo, e outra teoria ainda diz que eles eram alienígenas, que poderiam ter aterrissado na Terra por engano. Além disso, obviamente, para o século XII, não é estranho que também tenham achado que eles eram elfos, ou espécies de ninfas, ou coisas do tipo, do gênero mais sobrenatural. A teoria mais aceita em meios acadêmicos foi feita em 1998 pelo historiador Paul Harris, que disse que as crianças se esconderam na floresta da região e desenvolveram anemia por terem ficado muito tempo sem alimentação. Além da própria anemia ter afetado a coloração da pele deles, o fato deles teoricamente terem se escondido em cavernas por muito tempo ajudou também na tonalidade esverdeada de suas peles, quando eles foram encontrados posteriormente em Woolpit. Essa teoria diz que as crianças teriam escapado da perseguição do rei Henrique II contra os invasores belgas da região, e eles teriam fugido ali do vilarejo de Farnham St. Martin, que foi destruído pelo exército britânico e acabou matando os pais das crianças. Como eles eram belgas, eles eram flamengos, eles não conseguiam se comunicar em inglês, e pelo fato deles terem se escondido na floresta e em cavernas, eles desenvolveram a tonalidade esverdeada devido à sua falta de alimentação e também falta de luz direta do sol. Algo que fica um pouco vago nessa teoria de Paul Harris é o fato da menina, depois de ter aprendido a falar inglês, não conseguir contar de onde ela veio e não ter lembranças claras de sua vida pregressa. É especulado aqui, nessa vertente, que ela poderia ter uma espécie de amnésia devido à privação alimentar por todo o tempo que ela e seu irmão ficaram ali escondidos nas florestas e nas cavernas. Isso teria afetado então a sua memória e capacidade de raciocínio. Se eles eram apenas crianças com anemia, se eles eram seres sobrenaturais ou seres de outro mundo, isso nós nunca saberemos, mas o que a história conta é que a garota posteriormente recebeu o nome de Agnes quando ela foi batizada, e há indícios também de que ela tenha se casado com um oficial britânico chamado Richard Barr. Essa lenda das crianças de Woolpit, que tem um caráter folclórico e misterioso, ela foi registrada por dois historiadores da época. Então nós temos aqui duas fontes lá do século XII e século XIII que contam essa história. Esses dois registros foram feitos por William de Newburgh e Ralph de Coggeshall. Ralph era um abade de Coggeshall, obviamente, que morava em um condado próximo e tinha ouvido a história do próprio Richard de Calne, aquela pessoa que abrigou as crianças logo após elas serem encontradas. Ele escreveu sobre o caso por volta de 1189 em um livro chamado Chronicon Anglicanum. Já a obra Historia Rerum Anglicanum,
que foi escrita pelo monge e historiador William de Newburgh, contém também o relato dessa mesma história, só que esse relato foi feito um pouco depois, sendo publicado ali por volta de 1220. Mesmo assim, nós temos aí 2 relatos da época sobre essa mesma história. O que de fato aconteceu no século XII, ali no vilarejo de Woolpit, com relação a essas 2 crianças esverdeadas, nós talvez nunca saberemos, mas nós podemos sempre especular. Agora eu quero saber o que você achou desse caso, o que você acha que eram essas crianças verdes de Woolpit. Então deixa ali embaixo o seu comentário e nós conversaremos um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser dar dicas de outros casos interessantes para serem comentados aqui no canal, também se sinta à vontade. Se você puder deixar um joinha ali embaixo, vai dar uma força tremenda para o canal. E já aproveita também para se inscrever para receber mais vídeos como esse. Eu sou o Rafael, esse foi mais um Arquivo W e eu vou ficando por aqui.